Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante para acompanhar durante a semana, ou seja, no curto prazo, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o like, né, o seu joinha, que é de graça, não cai o dedo, e porque é a maneira com que você aí desse lado consegue ajudar o meu trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Dito isso, já vamos direto para o gráfico, né? Vídeo de semana, o vídeo do final de semana, geralmente sempre é um pouco mais longo, né? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a ferramenta. Já vou até subir o vídeo mais cedo hoje. Eu acordei cedo hoje, não consegui correr, cara. Correr amanhã cedo. Inclusive, alguém aí corre, pessoal? Quem corre aí? Deixa aí nos comentários. Quantos quilômetros? Tempo não importa, né? Se fazer 5 quilômetros em 30 minutos ou em uma hora, o importante é fazer 5 quilômetros, né? Mas, quem não faz, é algo aí que ajuda bastante, viu? Enfim. Ibovespa, tá, pessoal? Ainda segue processo de correção. A gente já viu ontem no fechamento da semana, né? Segue o processo de correção normal, saudável. Para baixo ainda tem possibilidade de suporte na região entre os 132.600 a 131. Segue o processo de correção aqui em formato de bandeira. A gente olha o semanal. Média móvel de 9. Provavelmente agora iniciando a semana ela vai dar mais uma aproximada do preço. Então já começa a ficar mais interessante novamente a nossa bolsa. Porque pode ser que esse processo de correção comece a demonstrar força compradora novamente, se de fato for retornar a movimentação. Olhando os ativos, a gente vê que a maioria dos papéis aí voltando um viés mais positivo durante a semana, o que pode dar início a uma possível tentativa de retomada já, quem sabe nessa semana, de tentar romper o topo no 137.435, tá? Dando uma olhada no dólar, também ainda está bem travado, segue lateral, né? Não tem gráfico semanal também lateral, teve essa pressão vendedora, tentou aqui se recuperar, não conseguiu, estruturou uma LTA e agora está aqui andando lateral, tá? Não é nem para perder muito tempo aqui. Dando uma olhada nos setores, para a gente fazer análise setorial, se a gente pega para olhar o índice financeiro, deixa eu tirar as médias, ainda segue o processo de correção em topo, dentro de uma tendência de alta, né? E a gente sabe que o índice financeiro é um dos índices que mais tem peso dentro da nossa bolsa, puxado pelos 4 maiores bancos. Por enquanto, correção normal. O gráfico semanal também acabou se afastando bastante da média, dado a movimentação basicamente em linha reta, essa última movimentação de alta. Agora ele abriu o processo de correção, a média móvel de 9 ainda está longe, né? Ela segue aqui o processo de correção, tá? O gráfico imobiliário foi o índice que acabou ficando um pouco mais para trás, frente aos índices que são mais relevantes. E agora a gente vê uma recuperação. Inclusive, olhando os ativos dos setores imobiliários, a gente vê que voltou a um fluxo comprador. Tá? Inclusive, eu trouxe aqui alguns ativos desse setor, porque de fato fecharam a semana aí bem interessante, mostrando a possibilidade de retomada de uma movimentação mais direcional para cima. Tá? O índice trabalhando dentro de uma tendência de alta. Na semana, na sexta-feira, fechou aqui por pouco, acionando um pivô de alta. Esse alvo aqui a gente pode até tirar, tá? Trabalhar com esse ponto de resistência sobre a base, sendo a base no mil pontos, tá? Que é o ponto principal de resistência de toda essa movimentação anterior, tá? Estruturando aqui também uma LTA e sendo interessante, né? O gráfico semanal também. O índice de consumo também tendência de alta no curto prazo, rompeu o canalzinho de baixo, a gente já sabe, veio estruturando aqui uma movimentação de alta com topos e fundos ascendentes. E agora para cima, né, tem o topinho anterior nos 3.040, mas o principal ponto de resistência que deve buscar na faixa dos 3.160, tá? O IEX, índice de elétrica, ainda segue o processo de correção, bateu no topo histórico, quando a gente já havia comentado nessa linha vermelha dos 94.985, 95 mil pontos, né? E agora abriu o processo de correção, né? Tentou acionar o pivô de alta, primeira tentativa falhou, não conseguiu, voltou para o processo de correção, a gente tem ponto de suporte na região dos 91.800 aos 90.900, mas por enquanto ainda nada demais andando lateral, mas ainda assim tem alguns ativos dos setores que estão com um gráfico legais, tá?
O IMAT, que era o índice mais parado, acionando o primeiro rompimento de uma resistência intermediária, mas interessante mesmo, e deve entrar um movimento mais direcional só acima dos 5.800, que é uma LTB mais antiga, tá? Agora sim, partindo para os ativos, a gente tem aí, começando com o Sabesp, do setor de saneamento, tá? Eu já tinha trago aqui esse ativo para vocês, agora acho ele interessante ainda, que continua, né? Gráfico semanal, tá, pessoal? Ele ainda segue o processo de correção. Aqui eu operaria mais pelo gráfico semanal mesmo, tá? Aquele gráfico, o trade de correção que eu sempre comento com vocês. Teve uma forte distorção de alta, processo de correção, ele chegou a acionar aqui e ainda não andou. Nessa semana, se romper a máxima da semana passada, máxima essa que fica na região dos 97,16, eu vejo a possibilidade de uma compra a favor da movimentação principal. O stopzinho eu colocaria abaixo da média móvel de 9, nos 92,20, para dar um pouco mais de espaço, tá? Seria esse um stopzinho aí, nos, vamos ver aqui, 92... Nos 92 eu colocaria até um pouquinho para baixo, 91,65, stopzinho de 5,5%, tá? Para tentar pegar a continuação desse movimento aí em Sabesp, ok? Outro ativo interessante, Brasfoods, pode estar formando mais uma bandeira de alta, né? Se a gente pega e olha o gráfico semanal, já testou média móvel de 9, novamente, pelo semanal, rompeu a máxima quem compra com stop na mínima, stop de 7,21, tentando pegar a continuação dessa tendência de alta, assim como já aconteceu diversas vezes dentro desse canal, né, dentro dessa tendência de alta já de Brasfoods. A gente poderia circular aqui inúmeras vezes. Aqui, bandeirinha de alta com acionamento em cima da média móvel de 9. Aqui também, olha, acionamento, inclusive esse aqui eu comentei com vocês. Aqui não tem a bandeira, mas no olho aqui dá pra gente ver, né, a bandeirinha. Ó. Em cima da média móvel de 9, acionou, foi embora. Aqui de novo, ó. Aqui ainda não foi tão claro assim como os outros, né, que deixou uma barra aqui invertida, mas também daria, ó, acima da 9, depois de uma bandeirinha aqui, foi embora. Aqui de novo, bandeira, acionamento na média móvel de 9, foi embora. Aqui, bandeira, acionou, foi embora. Tá? Então, bem bonito o movimento e agora pode ser que dê mais uma puxada, tá? Então seria no rompimento da máxima da semana, vamos ver aqui o ponto. 25,53, o stopzinho lá embaixo nos 23,71. Outro ativo interessantíssimo e que é um ativo do setor que a gente comentou que está em correção, que é do setor financeiro, que no caso é BPAC 11. Tá? Então, BPAC 11 tá interessante, né? A gente comentou aqui que ele poderia fazer esse processo de correção. Tem aqui ponto de fibra que a gente usa para mapear possíveis pontos de formação de fundo. Ele testou o primeiro nível aqui do 38, quase chegou no 50. A gente vê que a sexta-feira fechou com uma barra de um engolfo de alta. O volume não foi um dos melhores, mas foi um volume na média. Tá? Entrada pelo diário, você pode querer comprar aqui já, tá? Com esse engolfo em cima de zona de retração, rompimento da máxima, stop na mínima ficaria muito curto. Eu colocaria um pouco mais para baixo, tá? Eu colocaria um stop lá nos 35,56, 33,56, um stop de 4%, tentando pegar aí, quem sabe, a formação de um fundo ascendente a favor dessa última aqui expansão positiva, ou seja, de fluxo comprador, tá? E aí quem comprar aqui, caso ele siga de fato a movimentação, olha, no topo anterior, você tem um upside de 5,5%. Você pode optar por fazer uma saída parcial ou avaliar como vai ser feito o teste desse topo. Né? Se ele vai chegar esticado para romper, se ele vai chegar e vai dar uma consolidada lá em cima. Dependendo de como chegar, você pode até não fazer a parcial aqui em cima e tentar carregar essa operação ainda mais para cima. Porque se ele confirma esse pivô de alta, a gente passa a ter um espaço mais vazio para cima para ir buscar, quem sabe, esse topo anterior lá dos 38,07, tá? Então fica bem interessante, a gente vem de uma forte movimentação de alta, rompimento de congestão, e interessante aqui é o semanal, tá? O semanal é o trade de correção que eu comento com vocês, olha. Movimentação forte de alta, se afastou da média, vai operar aqui em cima? Não. Vai operar aqui? Não. Vai operar aqui? Não.
essa barra da semana que passou é uma barra que ficou pelo menos 1% da média móvel de 9 ou testou a média móvel de 9? Sim. Então essa barra passa a ser a minha barra principal. O acionamento dessa barra pelo gráfico semanal, diferentemente do que eu comentei no gráfico diário, que é um contexto, e agora eu estou comentando outro contexto, tá? São duas possibilidades. Operar o gráfico semanal ou entrada pelo gráfico diário. No gráfico semanal seria a entrada no rompimento da máxima dessa barra e o stop aqui na mínima. Tá? E aí, para tentar pegar a continuação desse movimento de fato, quem sabe aí tem uma perna de alta, uma correção, se romper esse topo aqui, projetar essa perna aqui para cima, tá? E aí fica bem interessante. MRV3, que a gente já comentou, o ativo segue interessante, tá? Só não vejo ponto de entrada mais por enquanto. Durante a semana, se ele fizer um pullback pelos 60 minutos, até pelo diário, nessa região do 7,91, aí eu vejo a possibilidade de reentrada. A que seria imaginar ele voltar para testar esse antigo ponto de resistência aqui como um suporte, e depois tentar fazer mais um movimento para cima. Claro que ele pode abrir a semana aí daqui para cima direto. Eu não vejo entrada para entrar aqui. Se fizer uma correção para 7,90 ali, eu acho ok, né? Seria um reteste aqui dessa região. Um stopzinho aqui na faixa dos 7,50, 7,55, ok? Para tentar carregar pelo menos até a faixa aqui dos 8,55, 8,58, que seria um upside de 8%, né? 8,80 que a gente já havia comentado sobre o papel, tá? Para quem já está posicionado, o stop mantém aqui na região de 7,50 e segue o baile até lá em cima, tá? Outro ativo que a gente comentou na sexta-feira e eu falei que provavelmente ele iria entrar no vídeo do final de semana de novo, é Guar 3. Tá? Se a gente pega pelo gráfico diário, é um ativo que está numa formação, possível formação de fundo. Deixa eu tirar as médias, acho que fica mais fácil a visualização. A gente tem um ativo que vem de uma congestão, sendo uma congestão toda essa região aqui, né? Olha, uma congestão de preço. Ele consegue fazer o rompimento, o que já é um ponto interessante. Então ele faz a primeira perna de alta, rompe esse ponto de resistência, que era um ponto de resistência importante, e passa a consolidar por 2, 3 semanas acima desse antigo ponto de resistência, ou seja, consolidando, quem sabe, a formação de um fundo em cima do seu antigo ponto de resistência, que no caso é o que a gente chama de troca de polaridade dentro da análise técnica, tá? Podendo de fato construir aqui uma base de fundo sólido para tentar fazer mais uma perna para cima. A gente tem uma LTB passando aqui, olha, lá na casa dos R$11, que é uma LTB de médio prazo. Então dá para trabalhar essa região de LTB para pensar em fazer pelo menos uma saída parcial ou até mesmo finalizar a posição, entendendo que são trades de curto prazo, tá? A entrada aqui, para quem é mais agressivo, eu comentei isso ontem, na sexta-feira, aqui embaixo daria uma entrada, compra de fundo dentro de uma consolidação com movimento de alta. Entradinha aqui no rompimento da máxima eu ainda acho válido. O stopzinho eu colocaria abaixo de toda essa zona de suporte que a gente já vou de comentar, nos 8,15. Então fica um suporte, fica um stop muito bem protegido. É claro que o stop de 8,67, então tem que fazer um ajuste aí no tamanho da mão, tá? Para tentar pegar a continuação desse movimento. Próximo das médias, bem alinhado. Aqui a gente tem inclusive tecnicamente 9,1 de compra para quem gosta, né? Média móvel de 9 aqui virando para cima. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Média móvel de 9 aqui virando para cima. Possibilidade, isso aqui é formação de fundo ascendente. Olhando no gráfico semanal, o que me deixa incomodado é essa média móvel de 200 na cara do preço. Tá bem na cara do preço. Só que, alinhando com essa questão de rompimento de congestão, eu prefiro ir pela análise de preço purista mesmo, tá? Rompimento de congestão, pullback, possibilidade de jogar lá nos 11,30, olha, um upside de 25% contra um stop de 8, eu acho bem interessante, tá? CIAB3 também, outro ativo bem interessante que a gente comentou ontem e vou voltar a falar do papel no dia de hoje. A gente tem no gráfico semanal um ativo muito interessante, já estava trabalhando dentro de uma tendência de alta, né? Formou aqui um bonito canal, inclusive deixa eu até tirar esse alvo daqui que já foi. Iniciou um processo de correção em formato de um canalzinho de baixa. E se a gente aproxima aqui, olha, com as médias, a gente vê um ativo que rompeu esse canalzinho de curto prazo de baixa,
Passou para cima das médias novamente, as médias começam a se inclinar para cima, ou seja, a gente consegue ver um fluxo mostrando para cima de novo. Testou média móvel de 9 e entra naquela questão do trade de correção que eu já comentei com vocês, tá? O papel rompe tanto resistência quanto as médias para cima, volta a sentar em cima dela e eu vejo a possibilidade de continuação. Inclusive, até olhando aqui a FIBO, que a gente sempre utiliza aqui para mapear os pontos de correção de movimento, ele veio até a região de 38% aqui, né? Olha, da movimentação de alta que a gente mediu, pode ser a formação de um fundo para tentar fazer mais uma onda aí para cima, ok? Olhando para lá pelo gráfico diário, ele deixou uma barra na sexta-feira de fechamento muito interessante. Deixa eu tirar as médias para não ficar confuso, né? Uma barra que rompe a resistência intermediária, ainda não acionou o pivô, né? Para acionar o pivô precisa romper os 10,80 para acionar de fato o pivô, mas eu já vejo uma entradinha aqui na região de sexta-feira por conta do fechamento dela, tá? No rompimento da máxima 10,61, stopzinho lá abaixo dos 9,77, um stop de 8% também, e o alvo lá na região dos 12,18, tá? Um alvo esse que tem 14% de upside, tá? E tem um topo aqui nos 12,52, tem que ficar atento que é um topo forte, mas já dá 18%, né? Então você tem esse espaço aí para trabalhar essa posição. Um rompimento que sai de próximo das médias, então tem média móvel. Eita, lasqueira. A gente vê aqui média móvel de 9, média móvel de 20, média móvel de 50 e média móvel de 200 alinhando para cima. Principalmente a 9, 20 e 200, as três andando próximas a favor do preço. O que é a favor do preço? Movimento para cima e essas médias passando por baixo. O que geralmente antecede prepulsão de movimento, tá, pessoal? Não que é certeza que vai acontecer, mas geralmente quando essas três médias andam junto, alinhadas a um movimento, aumentam a expectativa que o papel tenha força para conseguir andar, ok? Então acho interessante também CIA, que inclusive é do setor de consumo, né? Cirela, do setor imobiliário, que eu comentei com vocês que é um dos setores aí que veio chamando a atenção no fechamento da semana passada, principalmente pelo semanal, tá? Semanal muito mais bonito. E, de novo, coisa simples, sem frufru, trade de correção de novo. Já foi acionado na semana passada o setup da semana retrasada, tá? Foi essa movimentação, ó. É um ativo que ele rompe essa congestão e essa tendência de baixa anterior, de curto prazo, deixa uma barra de ignição compradora que quebra totalmente a expectativa do movimento de baixa e vira o viés para positivo. E em uma barra de uma semana ela rompe tanto o LTB quanto o topo anterior e as médias para cima. E aí depois a gente passa uma, duas, três, 4 semanas corrigindo e de novo. Candle que testa a média móvel de 9 é o que se aproxima a pelo menos 1% dela. É essa barra que foi a da semana retrasada. Na semana passada, no rompimento da máxima, ele já acionou essa barra. Quem já opera isso aqui, e eu sempre comento com vocês esse setup aqui, que inclusive eu vejo muito que é do Palex. Eu não sei se é do Palex, mas enfim, é ele que sempre fala desses setups, tá? Então, assim, eu gosto bastante, muito. Já acionou. Ainda vejo a possibilidade nessa semana passada, tá? Porque ainda vejo fluxo aqui dentro do papel, um espaço legal aqui para o ativo se desenrolar e quem sabe voltar a testar pelo menos o seu topo na região lá dos 24,80, tá? Então a entradinha aqui pelo semanal será no rompimento da máxima da semana com stop na mínima da semana retrasada, um stop na região dos 20,97, stop de 6,45. O primeiro alvo nos 24,02, que é a projeção do rompimento aqui de baixo, entre esse fundo e esse topo, dá 7%. Você pode pensar em fazer uma saída parcial, ou tentar carregar até os 24,80 para fazer uma saída parcial, e depois o próximo alvo nos 25,94. Tá? Então achei bem interessante. Pelo diário foi o micro pivôzinho aqui embaixo, mas o pivô oficial só aqui em cima, né? 22,80. Mas acho bem interessante o papel, tá? Movida também acho interessante, muito mais com base no semanal. Né, o trade de correção também veio,
fez a movimentação de alta, quebrou essa expectativa negativa de uma tendência de baixa de médio prazo dentro de um canal, rompeu o canal, fez um pullback, fez um pivô, fez uma nova correção. Correção essa que acontece dentro dessa barra aqui. Então a gente tem uma barra compradora. Deixa eu tirar aqui. Tem essa barra aqui compradora. E por enquanto esse processo de correção, ó, que encaixa naquela questão, se a gente for passar a FIBO dentro dessa barra da semana para procurar possíveis pontos de correção, seria mais ou menos 50% dessa barra a correção. E agora a gente vê a possível retomada de alta com o fechamento da semana passada, tá? Então, pelo semanal, seria a entrada no rompimento da máxima dessa semana no 7,35, stopzinho na mínima, um stop no 6,70, uma entradinha 7,35, um stop de 9,5, 9,65, lembrando que seria uma entrada pelo semanal, então o stop ok para gráfico semanal, tentando pegar a continuação desse movimento. Se ele é só num pivô e rompe de fato, vou até marcar aqui, ó, ele rompe e fecha acima do 7,81, gera uma expectativa bem legal, porque a gente entra numa região de vazio gráfico, tá? Tem média móvel de 50 aqui na cara, ok, pode dar uma travada, mas a gente começa a abrir um leque, né? Tem espaço para o preço andar aqui para cima, tá? Aí pode ficar bem interessante. O gráfico semanal a gente já viu aqui a puxada que deu, o volume acima da média. Você pode entrar pelo semanal ou aguardar o pivô aqui em cima do 7,80 também, tá? Outro ativo, Dexco 3. Acho que o papel aí tá bem interessante. Rompeu aqui com gestão de correção na sexta-feira. Uma barra com volume ok, um pouco acima da média. Se a gente olha pelo gráfico semanal, essa passaria a ser a barra, né, base que testa a média móvel depois de uma movimentação de alta. Então, repito de novo, né, no rompimento da máxima, dá uma compra pelo semanal, stop na mínima, acreditando que ele venha para romper esse topo aqui em cima dos 8,51, tá? E aí, rompendo 8,53, a região dos 8,50, próximo alvo só lá nos 9,30, tá? E aí, rompendo os 9,30 que fica de fato interessante, que a gente também entra numa região de vazio gráfico aqui para cima, ok? No gráfico diário, quem quer operar gráfico diário, no rompimento da máxima dá uma compra. Você pode colocar o stop na mínima, stop de 4%. Tentar carregar até o topo já dá 5%, você pode pensar em fazer uma saída parcial. E aí o alvo final, lá na região dos 9,27, dá 14%, ok? Estocástico na região de sobrevenda, dentro de um ativo de uma tendência de alta no curto prazo, então passa a ser aí bem interessante, tá? Outro ativo do setor imobiliário, IGTI 11, também pelo gráfico semanal que eu vejo a possibilidade. De novo, movimentação de alta, assim como aconteceu aqui, ó, movimentação de alta, correção até as médias, depois deu uma pancada, se afastou, voltou até a média, e quem está segurando o preço? As três médias, ó, 50, 20 e média móvel de 9. Ainda está ascendente a média móvel de 9? Está ascendente. No rompimento da máxima dela eu tenho uma compra com stop na mínima. 22,65, stopzinho no 21,52, um stop de 5%. No gráfico semanal isso é coisa linda. Para tentar aí pegar, quem sabe, até a região do topo ali, né, nos 24,14, que tem um upside aí de 6,74, tá? Você pode pensar em fazer uma saída parcial e aí ver se o papel rompe o topo ou não para conduzir a operação, tá? Mas acho aí bem interessante. No diário não tem nada, é mais ali por questão do semanal. A gente passar aqui, olha, tem um rompimento aqui dessa resistência, né? Ativo do setor elétrico, Engie 11, também pelo semanal, olha, isso aqui tá bem bonito, tá? Movimentação de alta, rompe ponto de congestão, ou seja, resistência aqui importantíssima, olha, uma congestão, deixa eu até aumentar isso aqui, né? Uma congestão aqui, ele rompe,
Coisa linda, rompeu o ponto de resistência. O que ele voltou a fazer? Correção. Tanto em cima das médias, quanto em cima do antigo ponto de resistência, que agora está funcionando como um suporte. Então, um pullback lindo. As três médias de novo. Como é que estão as três médias? Ó? Alinhada, 9, 20 e 50, inclinando para cima, né? Então, essa barra aqui que fechou a semana, que era a base, não foi feito o rompimento da máxima na semana seguinte. Então, o gatilho desce para essa aqui, né? No rompimento da máxima dos 48,94 eu vejo uma compra, só que o stop aqui eu colocaria lá no fundo. Colocaria um stop abaixo das três médias, 46,07, um stop de 5,82. Próximo alvo é o 52,98, ou seja, nessa região de topo aqui anterior, que tem confluência, ficaria aí um upside de 8% contra um stop de 5%. Então acho bem interessante, você pode pensar em fazer uma saída parcial, de novo, gráfico semanal, pode pensar em fazer saída parcial, pode fazer apenas uma saída lá em cima, né? Bateu no topo, muita fraqueza, você pode encerrar. Chegou no ponto de resistência com bastante força compradora, esse só vai conseguir avaliar isso quando chegar lá e se chegar. Você faz uma saída parcial, tenta carregar outro residual, aí o próximo alvo só lá nos 56,65, tá? Pelo gráfico diário não tem nada tão interessante, é mais por conta ali do gráfico semanal mesmo, trade de correção, tá? Ecor 3 eu já tinha comentado aqui com vocês pelo gráfico semanal também, olha. As quatro médias juntas, ele já rompeu as. Olha na onde está essa semana: 200, 9, 20 e 50. No rompimento da máxima eu vejo uma compra, stop na mínima. Um stop muito bem protegido, diga-se de passagem, né? Lá na mínima, um stop abaixo da 200, abaixo da 9, abaixo da 20, abaixo da 50. Um stop esse no 7,40, 7,42 de stop. Entra numa região de vazio gráfico até o seu topo principal nos 9,60. Então tem aí 20% para cima para trabalhar. Acho bem interessante o papel, tá? Gráfico diário fechou a sexta-feira com uma barra aqui compradora. Ainda no meio da congestão, né? No diário não fica tão claro, não deixa o movimento tão interessante. Um volume aqui ok. O estocástico em cima de região de sobrevenda, o que deixa o movimento mais interessante. O OBV correção até a média móvel de 50, olha. Outro papel aí que eu acho bem interessante, tá? Até cansei, cara. Nossa, pessoal, espera aí que eu vou pegar o controle do ar, porque... Meu Deus. LAV 3, setor imobiliário também, olha lá. Rompimento de LTB de curto prazo. Tem um pivô confirmado, olha. Movimento de alta, correção, fundo. Fundo, rompimento desse topo. Confirmado um pivô de alta, que é um pivô de alta que ele sai alinhado com o rompimento de uma LTB. E o preço próximo, de novo, das quatro médias, as quatro médias alinhando para cima. Média móvel de 9, de 50, de 20 e de 200, com uma barra de ignição compradora. Tá? Com uma barra de ignição compradora. Acho bem interessante. A gente olha aqui pelo gráfico semanal, olha lá. Olha a média móvel de 50. Por isso que eu estou começando a utilizar, tá, pessoal? Ó no semanal, marcou fundo. Ó no semanal, marcou fundo. Ó no semanal de novo. Tá vendo como é que ela passa? É o paraquedas reserva, olha. Segurou aqui. Segurou aqui. Ah, bateu na 50, eu vou comprar de qualquer jeito? Não. Tá? Não. Mas chegou na média móvel de 50, eu vou olhar mais com calma. Vou olhar. Daí você vai utilizar de ferramentas para que você consiga de fato identificar a possível formação de um fundo em cima dessa média. Eu posso descer para um gráfico diário,
ver se tem algum padrão de candle de reversão, alguma barra, algum engolfo de alta. Né? Quando o preço chega na média móvel de 50 do semanal, eu posso levar para o gráfico diário, ficar analisando com mais carinho aquele ativo. Uma primeira barra de ignição, um candle de reversão, eu posso entrar na operação no gráfico diário a favor do gráfico semanal, estando em cima da média móvel de 50. Então tudo é muito alinhado com o contexto e não com a ferramenta em si, beleza? Mas olha aqui, a LAV 3. Então, de novo, a gente vê que marcou a média móvel de 50. Nas últimas duas vezes que isso aconteceu, deram boas oportunidades, né? Que ela testou, teve uma impulsão para cima. Aqui, de novo, ela testou, deu uma impulsão para cima. E, novamente, ela está aqui nessa região. Quem sabe aí, fazer mais uma impulsão para cima para, pelo menos, buscar esse topo. Topo esse que é dos 9,70. Levando isso lá para o gráfico diário, eu vejo a entrada no rompimento da máxima dos 8,75. Um stop nos 8,39. 8,39 não, 8,25. Tá? 8,25. Um stop de 5,5%. E você tem um espaço até o topo dos 9,62 de 10%. Então, basicamente, 2 para 1. No meio do caminho aqui, você pode pensar em fazer uma saída parcial e depois carregar o residual dessa operação. Tá? Acho bem interessante. LAV 3. PL3 também acho interessante. Diário nem tanto, mas é mais pelo semanal. Ah, tô com mal-estar. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. No gráfico semanal, pessoal, rompeu uma congestão aqui, olha. Interessante. Voltou a negociar acima das médias. Passou aqui 1, 2, 3, 4 semanas lateral corrigindo. Média móvel de 9 de 20 bem próximas uma da outra. Vejo espaço para tentar buscar a região lá dos 14,30. Então, no rompimento da máxima aqui da semana passada dos 12,61, um stop eu colocaria na mínima da semana retrasada dos 11,67, um stop de 7,68. Até o topo dos 14,26 dá 12, quase 13% de upside, tá? Então achei bem interessante, tem um espaço legal para trabalhar essa posição, ok? Pelo diário, quem quer esperar só o pivô, entrada só nos 13,03, tá? Eu iria mais aqui pelo semanal, que eu acho que tá bem interessante. Tá? Tem muito fluxo comprador no papel, olha. A gente vê uma correção com baixo volume. E desde essa congestão aqui, olha, até hoje, a gente tem muito mais fluxo comprador no ativo do que vendedor, concorda? Então tem muita força compradora aqui. Eu vejo sim a possibilidade de dar uma jogada lá para cima. Vamos dar uma olhada no mensal? Olha lá, ó. Próximo da 9, ó. Quem lembra que eu comentei de Tegma 3? Inclusive, se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários. Olha lá onde o papel tá, ó. Deixa eu tirar. Lembra que eu comentei aqui, ó, de compra? Entradinha pelo diário, olhando aqui o gráfico mensal, na virada do mês, olha lá, ó. Que era entrada aqui embaixo, nesse doji, em cima de zona de suporte, para tentar levar até o ponto de resistência. E olha lá o que aconteceu, foi embora. O papel subiu 18%. Ó. Então, bem interessante, né? Para finalizar, PTBL3. Meu Deus, que início de ativo horrível. Acho que são as duas piores letras do alfabeto. Ai, meu Deus do céu. Hein? Até azar, até bater na. Até azar, bater na. Aqui eu vejo pelo gráfico semanal, tá, pessoal? Também, olha, preço próximo das médias, fez uma correção meio lateral, tá tentando se recuperar. Próximo das médias, eu acho aqui interessante, tá? Acho que o papel tá formando aqui a possível formação de um fundo, né, ó. Tentaram bater no papel, ele segurou aqui, tem um fundo ascendente. Tudo isso aqui basicamente como uma lateral, uma congestão. Se a gente colocar no gráfico diário, a gente vai ver que está sem tendência. Mas eu vejo a possibilidade de comprar aqui nessa região dos 5,010. Um stopzinho na região dos 4,75, um stop de 6,89. Imaginando que o papel tenha força para vir pelo menos nessa LTB dos 5,86, o que dá um upside de 14%. Tá? Então acho interessante, a gente começa a ver o retorno de fluxo comprador no papel. E eu acho aí interessante, tá? Deixa eu só dar uma bisoiada aqui.
Não, diário. O diário tá aqui nessa região, né? Vamos ver se tem alguma coisa no OBV, ó. O OBV ele já rompeu a congestão, tá vendo? Ó, rompeu aqui. Ué, é que se eu marcar aqui ele não vai aparecer, mas já rompeu, tá? Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Ó, ele já rompeu essa congestão aqui, tá? Ó, esse topo do preço, ó, tá aqui, é nessa mesma linha aqui, ó, que é esse topo aqui, ó. Que no preço ainda não foi feito o rompimento, tá? Então eu acho interessante a PTBL aí também na região de sobrevenda. Gráfico diário, olha lá, ó. Olha a barra que deixou na sexta-feira. Apesar do baixo volume, a gente tem as médias juntas, ó. 9, 20 e 50 aqui passando por baixo, tá? Então acho interessante. Diário comprinha no 5,10, topzinho aqui nos 4,85. Acho bem interessante, beleza? Então esse aqui foi o último ativo. Espero poder ter ajudado vocês. Se puderem deixar um feedback se tem ajudado vocês, se vocês tenham gostado do conteúdo, ficarei muito agradecido, beleza? Valeu e até a próxima, pessoal.